Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Então, como combinado, né, e como conversado no outro vídeo, essa segunda aula, contando aquela como a primeira, essa segunda aula nós vamos começar fazendo a revisão de produtos notáveis, beleza? Nós vamos começar essa revisão de produtos notáveis, como eu havia dito, produtos notáveis é pré-requisito para a gente entender a parte de fatoração de polinômios. Beleza? Então, dito isso, nós vamos começar aí com a primeira seção de produtos notáveis, né? O que seria essa primeira seção? No caso, é o quadrado da soma de dois termos, né? Então, para vocês entenderem de onde que surge o quadrado da soma de dois termos, eu coloquei essa imagem bem aqui, eu coloquei essa imagem, fiz esse quadrado aqui maior, então eu tenho esse quadrado aqui maior, e dividir esse quadrado em algumas figuras, né? A figura número 1, que também é um quadrado, a figura número 2, que é um retângulo, e a figura número 3, que é igual à figura número 2, beleza? E a figura número 4, que também é um quadrado, beleza? Tá, mas qual é o objetivo dessa figura? O objetivo dessa figura é a gente calcular, beleza? É a gente calcular a área desse quadrado maior bem aqui. E aí, eu vou calcular essa área desse quadrado de dois modos. O primeiro modo, eu vou calcular a área da figura 1, a área da figura 2, a área da figura 3, e depois a área da figura 4, e vou somar, né, esses monômios que vai resultar em cada área dessa daqui. O segundo modo eu vou calcular de uma forma direta a área de um retângulo, beleza? Lembrando que a área de um retângulo, ela sempre vai ser, né, o comprimento vezes a largura. No caso, se for uma parede, vai ser a altura da parede vezes a largura. Por exemplo, se for a área do chão de um quarto, né, vai ser o comprimento vezes a largura. E por aí vai, né? Resumindo, a área de um retângulo basta multiplicar um lado pelo outro, beleza? Basta multiplicar um lado pelo outro. Então, nós vamos começar da seguinte maneira, ó, eu vou dividir, né? Eu vou dizer o seguinte, eu vou falar que esse comprimento daqui até aqui, ó, esse comprimento daqui até aqui, beleza? Esse comprimento daqui até aqui, ele mede x, certo? E agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou dizer que esse comprimento daqui até aqui, ó, esse comprimento daqui até aqui, ele mede y. Tranquilo? Agora acompanhe aqui. Eu falei que a área, essa primeira área, ela é um quadrado. Se é um quadrado, tem todos os lados iguais. Então, se aqui mede x, consequentemente aqui mede x e aqui mede x. Beleza? E vou fazer uma outra análise também, ó. Eu vou dizer que esse comprimento daqui até aqui, ó, esse comprimento daqui até aqui, ele mede y. Beleza? Olha só. E vou deixar claro que o comprimento daqui até aqui, ó, também mede o quê? Também mede x. Então, vamos calcular a área desse quadrado bem aqui. Essa área desse quadrado, né, como eu havia dito, é um retângulo basta multiplicar por outro. Então, olha só, figura número 1 aqui, ó. Se aqui mede x e aqui mede x, então a área da figura 1 vai ser esse lado multiplicado por esse outro lado. Então, se eu multiplicar x vezes x, vai ser o quê? X elevado ao quadrado. Beleza? Um lado multiplicado pelo outro. Agora, nós vamos calcular a área dessa figura número 2, bem aqui. Me acompanha. Se esse lado bem aqui, ó, mede x, consequentemente, esse outro lado aqui vai medir x. Tá vendo onde é que eu estou passando a caneta? Então, a área de um retângulo é um lado multiplicado pelo outro. Então, eu vou multiplicar x vezes y. Então, a área da figura 2 vai ser x que multiplica y. Então, a área da figura 2 é x vezes y. Agora, olha só, eu falei que a figura 2 ela é igual à figura 3, certo? Então, se a figura 2 ela é igual à figura 3,
né? Consequentemente, essa área aqui também vai ser o quê? X vezes Y. Mas vamos retomar aqui, ó. Acompanha, se o comprimento daqui até aqui vale x, consequentemente, daqui até aqui também vai valer x. Então, esse lado vale x e esse lado aqui vale y. Então, a área da figura 3 vai ser o quê? X vezes y. Beleza? Aí, por final, eu falei que a figura número 4, ela era também um quadrado. Então, olha só, se aqui mede y, aqui também vai medir y, certo? Aqui vai medir y. Aí eu olho lá para cima, ó. Daqui até aqui vale y. Então, aqui também mede o quê? Mede y. Então, a área dessa figura número 4 vai ser y vezes y. Consequentemente, isso daqui vai ser o quê? Y elevado ao quadrado. Beleza? Agora, se eu quero calcular a área dessas quatro regiões, basta eu fazer o quê? Eu somar. Então, vai ser o seguinte, ó, vai ser x elevado ao quadrado mais a área da figura 2, que é x vezes y, mais a área da figura 3. A área da figura 3 é quem? É x vezes y, mais a área da figura 4. A área da figura 4 é y elevado ao quadrado. Então, eu venho bem aqui e coloco mais y elevado ao quadrado. Mas olha só, esses termos bem aqui, ó, esses termos bem aqui, eu consigo fazer uma simplificação. Olha só, vê se vocês concordam. Ó. Essa área vai ser x elevado ao quadrado, certo? Mais, ó, xy mais xy. Então, xy mais xy, lembrando que é mais, eu vou ficar com 2xy. Então, eu fiz uma simplificação dessa região, certo? E agora, por final, eu vou colocar mais y elevado ao quadrado. Então, esse daqui foi o primeiro modo que eu encontrei de calcular essa área bem aqui. Agora, olha só, eu quero calcular um segundo modo. Então, esse modo aqui, ó, eu vou chamar de modo A, certo? Modo A de calcular essa área. Agora, eu vou vir bem aqui e vou falar que eu vou calcular de um modo B. Olha só, vê se vocês concordam. A área de um quadrado, de um retângulo, basta eu multiplicar esse lado vezes esse bem daqui. Então, esse lado, qual é o comprimento desse lado? O comprimento desse lado vai ser um comprimento x mais um comprimento y, multiplicado pelo comprimento x mais um comprimento y. Então, ó, esse lado vai ser x mais y. Então, eu vou colocar assim, ó, x mais y, certo? Vou colocar entre parênteses. Então, é o primeiro lado. E vou multiplicar pelo segundo lado. Que é o segundo lado? X mais y também. E aí, eu vou colocar, ó, x mais y. E vou fechar parênteses, certo? E no tópico aqui em cima fala, ó, quadrado da soma de dois termos. Vamos entender porque é quadrado da soma de dois termos? Olha só. Quando estudamos potenciação e nós tínhamos uma potência de mesma base, eu conservava a base, olha só, x mais y, certo? Eu conservava a base, porque essas duas bases aqui são iguais, e somava os expoentes. Olha só, o expoente desse primeiro termo bem aqui, ele é 1. Desse outro termo aqui também ele é 1. Então, x mais y vezes x mais y é a mesma coisa de y elevado ao quadrado. Por isso que essa expressão ela é dita quadrado da soma de dois termos. Olha só, quadrado da soma de dois termos. Que dois termos são esses? X mais y. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva, certo? Que propriedade distributiva é essa? Olha só, eu vou multiplicar esse primeiro termo multiplicado pelo segundo. Então, vai ser x vezes x, que vai ser o quê? X ao quadrado, certo? Então, aqui vai ser x elevado ao quadrado. Vou vir lá de novo, ó. Agora, eu vou multiplicar x vezes y. X vezes y, que vai me resultar em quê? Xy. Então, vai ser mais xy, beleza? Agora, olha só, eu peguei o x e queimei todas as fichas dele. Multipliquei ele com esse primeiro x, depois multipliquei com y. Agora, eu vou mudar o jogo, certo? Agora, eu vou usar o y. Eu vou multiplicar
y vezes x, certo? Y vezes x é a mesma coisa que x vezes y. E como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, y vezes x é a mesma coisa que x vezes y. Então, isso daqui é mais x vezes y, beleza? Agora eu vou multiplicar ali, ó, y vezes x. Y vezes y, agora vai ser y vezes y. Y vezes y vai me resultar em que y elevado ao quadrado. Então, vai ficar mais, certo? Mais, deixa eu apagar aqui que ficou feio, mais y elevado ao quadrado. Agora, olha só, essa expressão, ela ficou semelhante com essa dali de cima. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer a simplificação dessa. Olha, x elevado ao quadrado. Agora, olha só, xy mais xy, eu tenho 2xy. Xy mais xy, eu tenho dois valores desses daqui. Por isso que eu falo 2 vezes xy. E o que sobrou? Mais y elevado ao quadrado. Então, isso que eu acabei de demonstrar para vocês é o quadrado da soma de dois termos. E o que é que eu preciso que vocês saibam para a gente estudar fatoração? Toda vez que vocês encontrarem uma expressão dessa bem daqui, eu quero que vocês saibam o seguinte, né? Que toda vez que tivermos, né, o quadrado da soma de dois termos, sempre vai ser o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, essa foi a nossa primeira parte da revisão. Estudado isso, né? Estudado essa parte, agora nós vamos para o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos, a gente vai analisar da seguinte maneira, certo? A gente vai analisar da seguinte maneira. Eu vou dizer que esse comprimento bem aqui, ó, esse comprimento daqui até aqui, eu vou chamar esse comprimento de x. Esse comprimento todinho aqui de x, ó. Então, aqui eu vou chamar de x, beleza? Olha só, eu estou dizendo que essa região todinha bem aqui é um quadrado. Por mais que não pareça, mas usem a abstração, né, que vocês vão ver um quadrado. Então, essa região todinha aqui é o quadrado. Então, o quadrado tem todos os lados iguais. Se eu estou dizendo que aqui é x, consequentemente, aqui vai ser quem? X também, certo? Então, aqui vai ser x. Beleza? Agora eu vou vir e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que esse pedacinho bem aqui, certo? Esse pedacinho bem aqui, ele mede y, certo? Se esse pedacinho mede y, consequentemente, esse pedacinho bem aqui, ó. Opa, deixa eu voltar, ficou torta essa linha. Então, esse quadradinho, essa parte bem aqui também mede o quê? Mede y. Certo? Agora eu vou vir bem aqui, ó. Eu quero saber o comprimento. O comprimento ficou torto, voltando. Eu quero saber o comprimento daqui até aqui. Esse comprimento em verde é esse mesmo comprimento em verde, bem aqui, ó. Esse mesmo comprimento em verde, que é o tamanho daqui até ali, beleza? Então, olha só, vem comigo. Se esse tamanho todo aqui, ó, ele vale x, então, desse comprimento que vale x, eu tirar essa região que vale y, vai resultar em quê? Essa expressão bem aqui, certo? Vai resultar nesse comprimento. Então, esse comprimento em verde, eu vou falar que esse comprimento em verde, ele é x menos y. Então, olha só, esse comprimento em verde, ele é x menos y, porque eu tenho x e vou retirar quem? Vou tirar o pedacinho lá, ó, que é y. Então, quando eu tiro esse pedacinho, vai resultar em quê? Nessa área verde. A mesma analogia eu aplico para esse lado. Então, esse comprimento em verde aqui, ó, se esse daqui vale xy, ali também vai valer o quê? X menos y. Beleza? Ah, professor, mas qual é o objetivo de estar fazendo isso tudo? Na outra explicação, eu calculei a área total, bem aqui. Agora, o meu objetivo é calcular apenas a área dessa figura número 1. Então, olha só, essa figura número 1 bem aqui,
vai ser esse lado aqui, que é x menos y, que multiplica esse outro lado ali, que é x menos y. Então, eu vou multiplicar ó, um lado pelo outro. Esse primeiro lado aqui é x menos y, eu vou escrever bem aqui, ó, x menos y, certo? Vou colocar entre parênteses. Eu vou multiplicar por quem? Pelo outro lado. Qual é o valor desse lado aqui, ó? Também é x menos y. Eu vou lá e vou multiplicar por x menos y, certo? E aí a gente entra naquele mesmo consenso. Eu tenho uma multiplicação de dois fatores iguais, eu vou conservar a base, que é x menos y, e vou somar os expoentes. Então, aqui não tem nada, então tem um 1 aqui. Ó. Aqui tem um 1, que fica subentendido, e aqui também tem um 1. Então, eu conservei a base e somei os expoentes. 1 mais 1, 2. É por isso que essa expressão bem aqui, ela é chamada de quadrado da diferença, e o termo diferença significa subtração, então é o quadrado da diferença de dois termos. Que dois termos? X menos y. Feito isso, eu vou aplicar a propriedade que eu chamo de distributiva dentro dessa região bem aqui. Então, vamos explicar, ó, x vezes x dá o quê? X elevado ao quadrado, certo? Agora eu vou lá, ó, x vezes menos y. Então, x vezes menos y vai dar menos xy. Beleza? Então, olha só, eu queimei todas as fichas do x. Gastei com esse daqui, depois fui lá e gastei com esse outro ali. E agora eu vou continuar. Agora eu vou continuar aqui, ó. Menos y vezes x. Menos y vezes x é a mesma coisa que x menos y. Mas por questão de organização, eu vou colocar sempre o x na frente. Por que sempre o x na frente? Porque a ordem dessa multiplicação bem aqui, ela não altera o resultado. Olha só, 3 vezes 2 é igual a 6. 2 vezes 3 também é igual a 6. Não importa como você multiplica, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, olha só, menos y vezes x é a mesma coisa de x vezes menos y. Então, eu vou colocar menos x vezes y. E para finalizar, eu vou multiplicar menos y vezes menos y. Então, menos com menos vai resultar em mais, y vezes y elevado ao quadrado. Agora, eu vou simplificar essa expressão bem aqui. Ó. Ela vai ficar x elevado ao quadrado. Agora, acompanhe. Ó. Menos xy com menos xy. Então, eu vou ficar com menos 2 vezes x, y. E agora eu só vou copiar lá o resto. Mais y elevado ao quadrado. Certo? Então, o que eu preciso que vocês saibam, estejam afiados na ponta da língua? Toda vez que vocês observar uma expressão dessa daqui, ó, a diferença entre esses dois termos elevado ao quadrado, toda vez que tiver a diferença de dois termos elevado ao quadrado, a resposta sempre vai ser, independente dos valores que estiverem aqui dentro, sempre vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vocês têm que ter isso em mente, né? Eu vou pedir que vocês refaçam esses dois processos, beleza? Estudado isso bem daí, nós vamos passar, né, para o terceiro tópico, que é o produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que é o produto da soma pela diferença? Olha só, eu vou ter x mais y, certo? Que multiplica... Deixa eu refazer isso daqui, ficou muito feio. X mais y, certo? Que vai multiplicar x menos y. Agora, observe, vamos interpretar o que está escrito aqui, ó, produto. A palavra produto, ela significa multiplicação. Então, vai ser a multiplicação da soma. Então, a multiplicação da soma de dois termos pela diferença de dois termos. A palavra diferença remete o quê? Subtração. Então, vai ser o produto da soma multiplicado pela diferença de dois termos.
E a gente começa a desenvolver isso daqui, ó. Vai ser x vezes x, que vai ser x elevado ao quadrado. Depois eu multiplico x vezes menos y, vai ser menos x y. Olha só, queimei todas as fichas desse carinha aqui, com esses dois. Agora eu venho para o y. Y vezes x, como eu havia dito na outra explicação, é a mesma coisa que x vezes y. A ordem dos fatores não altera o quadrado, não altera o resultado, certo? Mas sempre por questão organizacional, sempre eu vou colocar o x na frente. Então, y vezes x é a mesma coisa que x mais y. E agora eu vou multiplicar aqui, ó, y vezes menos y. Mais com menos vai resultar em menos. Então, y vezes y elevado ao quadrado. Agora, observa essa parte bem aqui, ó. Eu tenho menos xy com mais xy. Vocês conseguem observar que um termo está cancelando o outro? Então, eu vou cancelar esse com esse. E o que resultou? Resultou no seguinte: x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado. Certo? Então, toda vez que nós tivermos, né, o produto desses termos aqui multiplicado pela sua diferença, vai resultar nessa expressão bem aqui, independente dos valores. Tranquilo? Para os vídeos não ficarem muito extensos, e esse daqui já tem aproximadamente uns 20 minutos, eu vou finalizar mais ou menos nesse período, né? E vou começar o próximo. Tranquilo? Galera, muito obrigado pela visualização. Eu peço que vocês repitam todos esses processos que eu fiz. É muito importante você olhar o vídeo e estar fazendo uma anotação para conseguir acompanhar esses conteúdos, beleza? Então, até o próximo vídeo e muitíssimo obrigado. Aí, o próximo vídeo a gente começa com o cubo da soma de dois termos e finalizando com o cubo da diferença de dois termos. Muito obrigado e foi um prazer inenarrável estar com vocês nesse pequeno vídeo. Até o próximo.